Olá, tudo bem? Normalmente, quando você quer regularizar a situação sobre a pensão alimentícia do seu filho, procura um escritório de advocacia, certo? Chegando no escritório, o advogado começa a falar um monte de nomes que você nunca ouviu falar na vida. Ação de pensão alimentícia, ação de revisional de alimentos, a ação de execução de alimentos ou cumprimento de sentença. Você fica perdido naquele monte de nome e se questiona, mas qual será que eu realmente preciso? Então vamos lá, que o vídeo de hoje eu vou diferenciar esses três tipos de ações de uma maneira bem fácil e simples, que é o que eu prezo aqui. Vamos? Os pais se divorciam e tem uma criança no meio de tudo isso. A guarda desse menor já foi definida. Sobre guarda, eu já falei as diferenças dela aqui no canal, vou deixar no box de informações. E chegou o momento de falar sobre a pensão alimentícia dessa criança. Toda e qualquer criança precisa de uma pensão alimentícia estipulada por um juiz, seja o juiz estipulando ou dentro de um acordo que o juiz esteja supervisionando, o Ministério Público também. Repito, toda e qualquer criança precisa dessa pensão, ok? Muitas pessoas acabam falando assim, não, mas não precisa da justiça para isso, eu e meu ex-marido acabei ficando com meu filho, meu ex-marido paga a pensão certinha, mas e se uma hora esse seu ex-marido acaba não pagando essa pensão? Como é que você vai cobrar se essa pensão nunca existiu, entre aspas, para um juiz? Você não tem uma sentença, um título executivo para falar, olha, tá aqui, é o que você deve e você não está pagando. Então, por isso, é tão importante regularizar a pensão alimentícia, assim como a guarda de uma criança em um fórum, em um juízo, com um juiz e um Ministério Público. Vamos tomar como exemplo o mais comum, que é a mãe ter a guarda dessa criança e o pai pagar a pensão alimentícia. Não que isso seja regra, porque não é regra, mas é o que acaba acontecendo no nosso dia a dia. Tá? O que é essa ação de pensão alimentícia ou uma ação de alimentos que é a mesma coisa? Nessa ação, quem tem a guarda representando a criança vai requerer para aquele que tem que pagar a pensão um valor para suprir as necessidades desse menor. Traduzindo tudo isso, vão analisar a possibilidade do pai, quanto ele pode pagar em relação a dinheiro para esse menor e quanto esse menor, essa criança, ele necessita para sobreviver, quanto que ele gasta. Então é analisado a possibilidade e a necessidade. E assim se forma a pensão alimentícia. Pode ser feito por um acordo, pode ser que o juiz fixe isso em sentença, analisando esses dois pontos, mas é assim que se chega a um processo de pensão alimentícia. Ok? Já entendi sobre pensão alimentícia, agora eu quero saber o que é a execução de alimentos ou cumprimento de sentença para o novo Código Civil. Tem esses dois nomezinhos também. Quando a cliente chega no meu escritório ou algum advogado que está te atendendo, ele vai perguntar, já tem alimentos fixados? Já tem uma pensão alimentícia fixada? Ok, já tenho, tá tudo certinho. Ótimo, qual que é o próximo passo? O pai vinha pagando essa pensão já acordada lá numa ação de alimentos e ele parou de pagar. O que eu tenho que fazer? Entrar com o processo de execução de alimentos ou cumprimento de sentença. É um processo que vão cobrar os atrasados para aquele pai que não está pagando, entendeu? Essa ação de execução de alimentos ou cumprimento de sentença, ela é muito conhecida pela população, que é aquela ação que prende o pai. Em resumo, no modo muito popular de falar, ela é uma ação que ela inclui outras coisas, não é só prender o pai. Pode, por exemplo, penhorar bens, pode negativar o nome do pai, tem outras situações, né? Mais vulgarmente é o que dizem, é o que prende o pai. Mas isso eu quero gravar um vídeo à parte, explicando exatamente como funciona a execução de alimentos. E por fim, o que é a ação de revisão de alimentos ou revisional de alimentos? Esse tipo de ação, tanto quem tem a guarda da criança, como aquele que paga a pensão pode entrar. Então essa ação ela é tanto válida para a mãe quanto para o pai. Vamos diferenciar quando que a mãe entra e quando que o pai entra. Vamos usar o exemplo que a mãe tem a guarda dessa criança, ok? De repente, a mãe passou a reparar que os gastos da criança são muito maiores do que a pensão que ela está recebendo. Ela vai demonstrar para o juiz, falando, olha juiz, essa criança ela está gastando tanto e está recebendo tanto. Eu preciso que o senhor aumente essa pensão. Isso precisa ser demonstrado, que esse gasto está sendo extraordinário, está sendo a mais. O juiz vai analisar e, se for possível, ele vai aumentar, majorar essa pensão. E no caso do pai, quando ele quer diminuir essa pensão alimentícia, como é que funciona? Pode. O pai ele pode entrar com uma ação de revisional de alimentos desde que ele comprove para o juiz que houve uma mudança na situação financeira significativa.
né? Que demonstre que aquele valor da pensão está sendo muito maior do que ele pode pagar. Aí o juiz vai analisar se ele vai diminuir essa pensão ou não. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a diferença de cada uma dessas ações e que eu tenha ajudado. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!